Amém. Boa tarde, irmãos. Graças a Deus. Mais uma vez aqui, a graça e a paz a todos, reunidos em volta da mesa. Mesa da presença, mesa da comunhão, mesa do pão vivo que desceu dos céus. Amém? Eu estava agora meditando no quarto uma pregação que eu estava vendo e eu fui desafiado no Espírito para dar ouvido a algo que é assim bem tremendo nas nossas vidas. Eu tenho tido encontro com pessoas diariamente e tenho entendido que essas pessoas são pessoas presentes para a minha vida e eu sou presente para a vida delas. Nós podemos chamar de pessoas dons. O Senhor nos tem feito encontrar com essas pessoas e eu acho tremendo, porque Jesus, quando começou o ministério dele, ele foi encontrar com essas pessoas para, em primeiro lugar, ele ser o supremo dom na vida de todos que ouviam. A Bíblia diz: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Na vida de todos que ouviam. E esse relacionamento com Cristo gerava a fé e a convicção em determinadas pessoas que ouviam a sua pregação ou o seu ensino, que se relacionavam com ele, que participavam da sua vida diária. Esses homens e mulheres começaram a dar crédito ao que Jesus falava e a ganhar convicção sobre tudo que Jesus vinha fazer e ensinar. E eu comecei a pensar no seguinte: nós temos um grupo no trabalho, na empresa onde eu trabalho, nós somos 6 pessoas. E o Espírito Santo disse: faz um grupo. E agora ele estava me lembrando que Jesus escolheu 12. Nós somos 6 nesse grupo. Conheci um outro casal, uma amada irmã chamada Selma, que junto com seu esposo, nós temos 6 pessoas nesse grupo, mais esses 2, e eu e minha esposa, 10 pessoas. Eu comecei a lembrar que Jesus comissionou 12. E esses 12 andaram por toda a terra testemunhando sobre o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que eles seriam testemunha dele em toda Jerusalém, Judá, Samaria e os confins da terra. Aqueles homens e mulheres ganharam uma convicção de quem Jesus Cristo era. E por isso, essa convicção os transformou em testemunhas do Cordeiro. Testemunhas ocular. Tanto é que quando os sacerdotes queriam que eles parassem de ensinar sobre esse nome, eles disseram: olha, julgai vós mesmos. Se antes é preciso obedecer a Deus ou a vós outros, porque nós não podemos nos calar de tudo que nós temos visto e ouvido. Testemunhas de Cristo. E aí eu estava pensando, irmãos, não foi à toa que ele nos chamou
para esse grupo lá do trabalho. Não foi à toa que eu encontrei com a irmã Selma. Existe um propósito. E Jesus, quando andava, ele encontrava com pessoas que vão desenvolver a convicção de paternidade e reino, que vão desenvolver convicção daquele que abala céus e terra, que vão desenvolver convicção do propósito de Deus e o alinhamento do céu com a terra. Então eu estava pensando naquela mulher do fluxo de sangue. Os discípulos disseram, quando Jesus disse, olha, de mim saiu o poder. Os discípulos disseram assim, mas está todo mundo te apertando, esbarrando em você, te tocando. Como é que tu diz isso? Está todo mundo te tocando. Mas Jesus disse, não. Eu senti que de mim saiu poder. E eu creio que esse poder foi de forma especial. Por quê? Aquela mulher depois, ela dizia assim consigo mesmo, antes de tocar a orla sacerdotal de Jesus. Ai, Jesus. Ela dizia, se tão somente eu tocar a ponta das suas vestes, eu serei curada, desculpe. Aquela mulher teve convicção. E através daquele toque, ela trouxe o céu para a terra. Depois eu pensei no cego Bartimeu, irmãos. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus veio para ele e disse assim, o que quer que eu te faça? Novamente o encontro do céu com a terra, alinhando o propósito de Deus, trazendo o eterno para a terra, pela convicção de quem Jesus era, é e será eternamente, pela convicção de quem Jesus Cristo é em nós e nós nele, para a glória de Deus. Aqui em Atos, capítulo 4, no versículo 32, diz assim, da multidão dos que creram, aleluias, era um coração e a alma. Eu vou ficar nessa primeira parte do versículo. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Você já conhece a conta de... Eu vou mudar um pouquinho aqui. Eu botei um fundo musical aqui, mas eu não vou interromper o vídeo por isso. Da multidão dos que creram. Se eu mudar aqui um pouquinho, eu vou dizer assim, ó. Da multidão dos que tiveram convicção de que eram e são e serão cidadãos dos céus, que andam sobre a terra, por causa da vida de Cristo conquistada na cruz do Calvário. Então, da convicção dessas pessoas, que através do discurso de Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, através do revestimento de poder do Espírito Santo, para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. O Zé aqui em Sepetiba e vocês no bairro onde vocês moram. Testemunhas convictas de que são seres como Jesus o é, por causa da vida. Testemunhas convictas de que são filhos, reis e sacerdotes
de um reino que não será estabelecido, mas que já está entre nós. O reino está dentro de nós. Isso foi dito por ele. Ele disse: o reino está bem perto de vós. O reino está dentro de vós. Ele não falou que estará. Ele falou que está. O reino está estabelecido. E se o reino está estabelecido, o que se requer de nós é que nós andemos de acordo com a vocação desse reino. E quando nós andamos de acordo com a vocação desse reino, irmãos, a terra se alinha com o céu, trazendo o propósito eterno de Deus, que está estabelecido em nossas vidas. Apóstolo Paulo de novo em Gálatas: agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora tenho na carne, tenho na fé no Filho de Deus que morreu, que se deu por mim, e diz agora que eu posso andar como ele andou, porque ele vive em mim. Então Paulo está escrevendo uma convicção. E essa convicção que Paulo tem, em Romanos 10, ele diz que essa convicção vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Existe uma diferença, irmãos, tremenda entre ouvir e escutar. Depois vocês pesquisem no Google, que vocês vão saber. O ouvir independe da minha vontade, vocês vão ver isso lá. O escutar já depende da minha vontade, de eu analisar e concordar ou não. Então a fé vem pelo ouvir. Está lá escrito em Romanos 10. Vão lá que vocês vão ver. Não vem pelo escutar. Por quê? Escutar, toda a multidão escutou os ensinos de Jesus. Mas só 120 ouviram. E desses 120, 12 foram chamados para junto de Jesus, para estar com ele e para serem enviados. Sim, receberam autoridade. Aonde eles chegavam com a mesma autoridade do Pai que estava sobre Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e ele andava fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, quando Jesus envia esses discípulos, ele reparte dons, ele dá autoridade para eles, e eles eram como Cristo andando na terra, porque o Pai era com Cristo. E hoje, por causa de Cristo, o Pai é conosco. E foi por isso que o Senhor Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras dele e obras ainda maiores, porque ele ia para o Pai. Ia para o Pai para quê? Para derramar o Espírito Santo que está conosco hoje, que é o mesmo Espírito Santo que ungiu a Jesus de Nazaré. Ele está conosco hoje para que nós façamos as mesmas obras e ainda maiores. Mas isso é possível porque em Efésios, Paulo diz assim, cri, por isso falei, abri a boca, externei. Essa convicção que eu tenho, eu coloco para fora, porque eu sei qual é a minha identidade e eu sei quem eu sou. Irmãos, é tempo de trazermos o céu para a terra. O Senhor Jesus me deu um norte na palavra, através do seu Espírito, dizendo assim, filho, você quer saber como eu andei? Vá nos 4 evangelhos e investigue. Você vai saber
o que o meu filho Jesus veio fazer depois de ter se esvaziado da sua deidade e ter sido obediente assumir a forma de servo, ter sido obediente até a morte e morte de cruz. Você vai saber o que o meu filho fez. E depois, ele foi assunto aos céus, o meu espírito foi derramado e homens e mulheres continuaram fazendo essa obra. Então você vai saber qual é a obra do meu filho. Depois você vai nos evangelhos de novo e veja como meu filho se relacionou com as pessoas. E eu tenho feito isso, irmãos. E tenho descoberto tesouros tremendos de ensinamento e instrução do Pai, para que nós andemos como igreja sobre esta terra. Irmãos, nós não estamos sendo chamados à toa. Há mais de 2000 anos atrás, ele chamou 70, chamou 12, 120 ficaram em Pentecostes, e depois desses 120 se transformaram em 3.000, depois de 5.000, e vocês sabem a história. Está acontecendo o mesmo conosco, nós estamos sendo chamados para a mesma convicção de fé, de identidade, de posição de autoridade. Depois leiam lá em Efésios, capítulo 1, a partir do 20, e capítulo 2, 6, que diz que Deus deixou Jesus assentado à sua destra, e no 2,6, Efésios 2,6, diz que juntamente com Cristo, ele nos ressuscitou e nos fez aceitar em Cristo. Leiam lá, Efésios, a partir do 20, e depois o versículo 2,6. Irmão, nós precisamos ter a nossa mente despertada para essa realidade tremenda. Lá em Coríntios 4, 2 Coríntios 4,4, diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeçam a luz da glória do Evangelho. Ele estava falando para a igreja. Diz que Satanás cegou o entendimento. Mas não é assim conosco. Nós somos testemunhas do Senhor, não oculares como aqueles homens eram. Mas ele disse para Tomé que bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Nós. Glória ao teu nome, papai. Glória ao teu nome. Nós, bem-aventurados, não vimos, mas cremos. Por que aconteceu de nós crermos? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho, a voz linda e cândida do Espírito Santo, me convencendo da justiça, do juízo e do pecado, e dizendo: você agora, por adoção, é meu filho, e agora você clama: Abba, Abba, Pai, Paizinho. E ele disse também: agora eu entreguei a vocês o ministério da reconciliação. E através do ministério da reconciliação, vocês vão trazer muitos a filiação, a paternidade. Notem que sempre que eu gravo um vídeo, tem repetição. E vocês vão encontrar sempre a repetição. Porque o Espírito quer nos lembrar de quem nós somos. Irmãos, depois que eu decidi me jogar sobre a rocha, eu nunca mais abri espaço para distração na minha vida. Porque eu vivo a vida normal da igreja cristã, que é a vida de filho. É a vida de quem tem um pai, é a vida de quem tem um irmão mais velho, e é a vida de quem é filho e que está todo dia em santidade sendo transformado no caráter desse filho. Essa é a minha e a tua vida. Aleluias. Irmãos lá do grupo, nós estamos sendo comissionados. Selma e seu esposo, nós estamos sendo comissionados. E há muitos que vão entrar em contato com esse vídeo
vão ser comissionados também. Nós cremos e por isso falamos e por isso andamos como Jesus andou nessa terra. Foi Ele que disse que nós podíamos ser assim. E se Ele falou que pode, e se Ele garantiu e chancelou com a sua morte na cruz, e se Ele comprou tudo isso para nós com seu precioso sangue, e com a sua vida de ressurreição, nos deu toda essa autoridade em amor para andarmos como Ele andou, então eu tenho convicção, e eu rogo a vocês que tenham convicção também. Andem da mesma forma. Fiquem atentos à direção do Espírito. Isaías 30:21 diz: quando te desviares para a esquerda, ou te desviarem para a direita, ouvirão uma voz atrás de vós, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Vamos exercitar, vamos ser aperfeiçoados no amor, vamos ser aperfeiçoados em unidade, porque nós temos a glória dele para isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam conosco para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, boa tarde.